Sermonário Semana da Esperança 2025. A Verdade Revelada. Sermão 7. As Testemunhas Reveladas. Desde que Satanás se rebelou contra Deus, iniciando o grande conflito, todas as coisas começaram a se dividir em dois pontos. De um lado, as forças do bem, centralizadas no amor de Deus, e do outro lado, as forças do mal, encabeçadas por Satanás e seus anjos rebeldes. A Bíblia nos mostra que diante desse conflito não existe território neutro. Ou estamos com Deus e sua verdade, ou estamos com o inimigo. O diabo tem feito de tudo para levar as pessoas a adorarem qualquer coisa menos a Deus. Para atingir esse objetivo, é preciso destruir a confiança das pessoas na Bíblia, ou então fazer com que esta desapareça. No capítulo 11 de Apocalipse, há o registro de uma profecia que anuncia as tentativas demoníacas para acabar com a Bíblia. O apóstolo João escreveu as seguintes palavras recebidas do anjo: "Darei às minhas duas testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco." Apocalipse 11, versículo 3. As duas testemunhas são explicadas por Jesus. Quando falava sobre a Bíblia, ele disse que são elas mesmas que testificam de mim. João 5, versículo 39. As duas testemunhas da Bíblia são o Antigo e o Novo Testamento, as duas partes nas quais as Escrituras Sagradas estão divididas. O texto de Apocalipse 11 continua falando sobre a Bíblia. São estas as duas oliveiras e os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Apocalipse 11, versículo 4. As duas oliveiras e os dois candeeiros se referem à mesma coisa. Pedro diz que a Bíblia é uma candeia que brilha em lugar tenebroso, 2 Pedro 1, versículo 19. E Zacarias compara com duas ramas de oliveira, como está escrito em Zacarias 4, versículos 11 e 14. Mas, em que sentido as duas testemunhas testificariam vestidas de pano de saco durante 1260 dias? Outras profecias na Bíblia mencionam o mesmo período de 1260 dias. O período de tempo aqui está em contagem profética, o que significa que os 1260 dias, na verdade, são 1260 anos. Os textos que explicam isso são Números 14, versículo 34 e Ezequiel 4, versículo 7. Durante esse período, a Bíblia testificou vestida de pano de saco, ou seja, oculta, sufocada, silenciada. Sua leitura estava proibida sob a alegação de que o povo não tinha capacidade de entender corretamente, e esse era um privilégio concedido apenas aos líderes religiosos. Os 1260 anos começaram a ser contados a partir de 538, com o decreto de Justiniano, dando poder absoluto ao bispo de Roma, e terminaram em 1798, quando o general Berthier, mandado por Napoleão Bonaparte, invadiu Roma e prendeu o líder da igreja que perseguia os que queriam estudar a Bíblia e viver de acordo com o que ela diz. Exatamente depois desse período, a profecia do Apocalipse diz que, quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e matará. Apocalipse 11, versículo 7. Testemunhas perseguidas. Para identificar a besta que mata as testemunhas, precisamos encontrar na história um poder que perseguiu a Bíblia depois de 1798. Perceba que a besta sobe do abismo. Essa é uma referência direta a Satanás e também simboliza os reinos deste mundo, que estão sob o seu domínio. Essa besta não tem nenhum fundamento religioso, vem do abismo, é um poder ateu e espiritualmente comparado com Sodoma e o Egito. No Egito, na época em que Moisés voltou para libertar o povo de Israel, que estava vivendo em escravidão, ao falar com o faraó e pedir que ele deixasse o povo ir, Faraó anunciou: "Quem é o Senhor para que lhe ouça eu, a vós, e deixe ir a Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir a Israel." Êxodo 5, versículo 2. Incredulidade. Esse é o mesmo espírito que marca a besta do abismo, que atacaria a Bíblia depois de 1798. Por um período, as duas testemunhas morreriam, diz a Bíblia. Então, muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das duas testemunhas,
por 3 dias e meio. Não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Apocalipse 11, versículo 9. Mas a morte não seria para sempre. Depois dos 3 dias e meio, o Apocalipse nos conta que, mas, depois dos 3 dias e meio, um espírito de vida vindo da parte de Deus neles penetrou, e eles se ergueram sobre os pés, e aqueles que os viram sobreveio grande medo. E as duas testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo-lhes: Subi para aqui. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos os contemplaram. Apocalipse 11, versículos 11 e 12. O governo que se levantou para destruir a Bíblia foi a França no final do século XVIII. Naquele país, houve a proposta de um grupo extremista para abolir Deus e substituí-lo pela razão. Chegou-se a celebrar uma festa à razão na Catedral de Notre-Dame, com uma atriz figurando a deusa da razão, e as pessoas deveriam adorá-la. Na França também, 70 mil huguenotes foram assassinados por serem seguidores da Bíblia, na trágica noite de São Bartolomeu. Em 26 de novembro de 1793, a Assembleia Francesa promulgou um decreto proibindo a leitura da Bíblia e ordenando que todas as Bíblias fossem levadas à praça pública e fossem queimadas como evidência de que o governo francês não reconhecia a palavra de Deus. Nesse período, todas as igrejas foram fechadas e proibiu-se a adoração a Deus por decreto da Assembleia. Também foi decidido que a semana agora teria 10 dias. O dia de descanso foi abandonado, sendo substituído por um dia a cada 10, dedicado a orgias e blasfêmias. Essa intensa perseguição às duas testemunhas foi até o dia 17 de junho de 1797, quando o governo francês anulou o decreto e outra vez permitiu a prática da religião na França. Durou exatamente 3 anos e meio, o período trágico de perseguição à religião. A profecia falou de 3 dias e meio, que na verdade significam esses 3 anos e meio. As profecias bíblicas não são coincidências, mas sim a apresentação real do futuro. A profecia bíblica afirma também que o testemunho bíblico não só ressuscitaria, mas seria elevado até o céu. Depois desse período de 3 anos e meio, em que a Bíblia esteve aparentemente morta, houve um despertar do interesse pelo estudo da palavra de Deus. Em 1804 e 1817, foram organizadas as maiores sociedades bíblicas do mundo, a britânica e a americana, que promoveram e publicaram milhões de Bíblias por todo o mundo. Na época da perseguição, Voltaire havia declarado: se foram necessários 12 pescadores ignorantes para levar adiante o Evangelho de Jesus Cristo, eu mostrarei que basta um francês para destruí-lo. Daqui a 50 anos, ninguém se lembrará de Jesus Cristo. A Bíblia tem sido, ao longo da história, o livro mais amado e o mais odiado, o mais publicado e o mais perseguido. É hoje o livro mais publicado e mais vendido. Durante 1260 anos, a Bíblia foi perseguida por um poder religioso. Por isso, João diz: então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus, e, quando a vi, admirei-me com grande espanto. Apocalipse 17, versículo 6. O espanto de João foi porque a igreja, que se autodenominava Igreja de Deus, perseguia, em nome de Deus, aqueles que estudavam a Bíblia e desejavam obedecer a Jesus. Embora fosse compreensível que um poder ateu perseguisse a Bíblia, o fato de um poder religioso fazer isso causou a João um espanto incompreensível. As tentativas de destruir a Bíblia não pararam no passado. Ainda hoje, o diabo trabalha para levar as pessoas a não se preocuparem com a palavra de Deus. Uma de suas estratégias tem sido convencê-las de que a Bíblia é um livro muito antigo, de que, por isso, não tem validade em nossos dias. É claro que os costumes mudaram. A roupa que se usava naquele tempo não é a mesma de hoje, mas os princípios são eternos, não podem mudar nunca. O respeito pela vida, a fidelidade, a honestidade, a adoração, a obediência aos mandamentos são princípios que sempre existiram e que continuam existindo. Há pessoas que acham a Bíblia um livro muito difícil e complicado
e que, portanto, é impossível compreendê-la. Isso não é verdade. O Espírito Santo trabalha para iluminar a mente de pessoas sinceras que procuram as verdades de Deus e assim entendem a revelação. Testemunho das 3 mensagens angélicas. Nestes dias finais da história do mundo, a Bíblia nos apresenta mensagens de advertência. Dias difíceis estão à frente na história do nosso mundo. Está chegando o momento da volta de Jesus. Os 3 anjos do Apocalipse estão anunciando a todas as pessoas questões importantes para os últimos dias. Para sua salvação, é preciso dar ouvidos ao que os anjos estão falando. João vê o primeiro anjo, voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo. Apocalipse 14, versículo 6. O evangelho eterno é a palavra de Deus, tal qual ela é. Ninguém tem o direito de modificar as doutrinas bíblicas e pregar as suas próprias ideias. O anjo anuncia: adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar e as fontes das águas. Apocalipse 14, versículo 7. Deus é o Criador. Charles Darwin foi quem deu forma moderna à teoria da evolução, que contradiz o que a Bíblia apresenta como sendo a origem do mundo. Para aqueles que estão se preparando para a volta de Jesus, o mundo tem uma origem sobrenatural, pois foi criado pelas mãos de Deus. Logo depois, surge o segundo anjo que anuncia: caiu a grande Babilônia. Apocalipse 14, versículo 8. O anjo denuncia o abandono das verdades por parte da Babilônia, a mãe, e as igrejas falsas, as filhas. Em Apocalipse 18, Deus apela ao seu povo para sair dessas igrejas, para não ser cúmplice nos seus pecados e nem participar dos seus flagelos. O terceiro anjo apresenta uma advertência: se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus. Apocalipse 14, versículo 9. A revelação divina é muito clara e nos avisa que, se não abandonarmos o erro e a rebelião, sofreremos as consequências das pragas e assim estaremos completamente perdidos. Ao sair da Babilônia, os sinceros devem se unir ao povo fiel de Deus. No mesmo capítulo 14 de Apocalipse, encontramos quem são. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Apocalipse 14, versículo 12. É impossível permanecer imparcial no grande conflito entre Deus e Satanás. Por isso, Deus revela amorosamente o que o ser humano não vê na luta entre o bem e o mal, e com amor espera uma decisão. A maneira de demonstrar que temos confiança em um banco é depositar ali o nosso dinheiro. A maneira de demonstrarmos que confiamos em um médico é confiar o cuidado do nosso corpo a ele. A maneira de demonstrar confiança em um avião é embarcar nele. Do mesmo modo, se confiamos em Deus, é tão lógico e natural entregar-nos a Jesus por meio do batismo, unindo-nos à sua igreja, que guarda os mandamentos e tem a fé em Jesus. Testemunho da volta de Jesus. Logo depois da pregação dos 3 anjos, a Bíblia nos fala de um dia muito especial para todos os filhos fiéis de Deus. Olhei, e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem um semelhante a filho de homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário, gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem: toma a tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. Apocalipse 14, versículos 14 a 16. É a volta de Jesus, o maior acontecimento de toda a história, a solução definitiva para o pecado e todo o mal deste mundo. Durante a última guerra mundial, um jovem recém-casado foi chamado para servir no exército. Ele tinha uma filhinha pequena, por isso seu maior desejo era voltar para casa vivo. Sua esposa e ele oraram a Deus para que pudessem estar novamente juntos. Certo dia, ela recebeu uma carta na qual seu esposo lhe contava a luta sangrenta que tinha passado em um campo de batalha. A situação era desesperadora. Quase simultaneamente, os jornais começaram a publicar fotos e notícias de batalhas que estavam acontecendo nas ilhas do Pacífico. A pobre esposa, ao ver as fotos, chorava e procurava entre elas o rosto dos mortos
pensando que algum deles poderia ser o seu marido. Mas, dias depois, recebeu outra carta, e isso lhe deu certeza de que seu marido ainda estava vivo. Certo dia, o carteiro lhe entregou mais uma carta. Ela não esperou para entrar em casa. Rasgou o envelope e começou a ler ali mesmo, no quintal. Estava entusiasmada com a leitura, quando um caminhão parou em frente de sua casa e lhe entregou um pacote. Ela não sabia se lia ou abria o pacote. Enquanto decidia, ouviu passos de alguém se aproximando. Ao olhar para a pessoa que se aproximava, seu coração bateu acelerado. Um sorriso tomou conta de seu rosto. Era seu esposo. Abraçaram-se fortemente e entraram em casa para o pai ver a filhinha. A carta e o pacote ficaram para o lado de fora. Já não mais importava. Seu marido estava vivo e em casa. O sofrimento ficou para trás. A angústia da espera havia acabado. Hoje estamos vivendo o tempo da espera do encontro com Jesus, pois ele está voltando. Logo, vamos estar com ele para sempre. A Bíblia é a nossa guia neste mundo perdido. Estamos seguros com ela ao nosso lado. Jesus disse: "E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim." Mateus 24, versículo 14. O fim de tudo acontecerá ao mesmo tempo em que o mundo é impactado pelas revelações da Bíblia Sagrada. Você faz parte dessa profecia. O evangelho chegou ao seu coração, e quanto mais pessoas o conhecerem, mais perto estaremos do fim. Lembre-se de que não é apenas o conhecimento que salvará uma pessoa, mas a decisão de estar ao lado de Deus. Se esse é seu desejo, feche os olhos, ore comigo. Senhor, nós te agradecemos por termos a Bíblia em nossas mãos, esse livro tão impressionante, com mensagens que podem transformar vidas. Tem alcançado o coração deste teu filho que está orando comigo. Uma decisão precisa ser tomada agora, e eu peço que o teu Santo Espírito nos impressione mais uma vez e nos ajude a viver ao lado da verdade. Em nome de Jesus. Amém. Querido ouvinte, que Deus lhe abençoe. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, então se inscreva e ative o sininho das notificações. Canal O Bom da Bíblia, compartilhando a Palavra de Deus.